Galera, até que enfim nós finalizamos nossos testes e vamos mostrar o que acontece quando você faz uma maçaroca e mistura um monte de memória diferente. Esse vídeo é um oferecimento das memórias RAM Pichau Gaming, uma parceria com a Team Group. Esses modelos DDR4 vêm em diferentes especificações para atender múltiplas necessidades de performance. Módulos de 8 GB operando a 2666 e 3000 MHz. Uma das grandes dúvidas que surge do pessoal que compra um PC ou um notebook é sobre a questão do upgrade de memórias RAM. Você compra um computador, às vezes você quis pagar um pouco mais baratinho, então comprou um notebook com 4 GB de memória RAM, ou comprou um PC com uma configuração de 8 GB, mas que está em single channel, ou seja, com apenas um módulo de 8 GB. E no futuro você sente necessidade de mais memória e é hora de colocar mais um módulozinho de memória como um desses aqui em cima da mesa. O problema é que, dependendo de quanto tempo você esperou para fazer essa atualização, pode ser muito difícil você conseguir comprar exatamente a mesma memória que já está no seu PC. Em outros casos ainda mais complicados, você tem, por exemplo, notebooks em que a memória está soldada na placa-mãe do outro lado. Então, encontrar exatamente o mesmo módulo de memória é uma missão praticamente impossível. Então o que nós fizemos aqui foi misturar memórias e tentar entender que tipos de problemas a gente tem quando começa a combinar memórias assimétricas, ou seja, memórias que são às vezes de marcas diferentes, às vezes o fabricante da DRAM é diferente, memórias mais rápidas com mais lentas, tudo isso para ver o quanto isso impacta na estabilidade e na performance do sistema. Os nossos testes usaram esta maquinazinha aqui. Esse é o nosso gabinete do PC ideal, o nosso PC até R$5.000, então ele conta aí, a placa-mãe é um modelinho aqui da Gigabyte, nós temos uma X470, só que para esses testes ele estava com um processador um pouquinho diferente. Nós tínhamos equipado por aqui um Ryzen 7 3800X como processador. E as memórias, bom, a gente usou tudo isso aqui que está na mesa e fomos misturando para ver o que acontecia. Para os nossos testes vamos usar de referência as memórias, esses modelinhos aqui da G-Skill, são dois módulos de 8 GB, temos um total de 16 GB com estes caras aqui, e são os que a gente muitas das vezes usa nas nossas análises de processador. Esse kit aqui, ele opera 3200 MHz, e nós temos aí os timings ali, o CL14. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre questão de timings. E são, como vocês podem ver, um módulo simétrico, nós temos duas memórias com a mesma capacidade. E fomos mesclando para tentar diferentes situações. Então, uma das situações que a gente criou foi combinar um desses módulos aqui, de 8 GB, com esta memória aqui da HyperX. Este é um modelo que tem 4 GB, é uma memória DDR4, obviamente você precisa que sejam memórias da mesma tecnologia, senão é impossível ligar no slot. Ela é uma memória que opera a 2400 MHz. E aqui a gente passa até uma assimetria de frequências, de timings e inclusive de fabricantes a DRAM. Porque nós temos aqui, é fabricado pela Hynix, enquanto aqui nós temos memória, na verdade, ao contrário. Aqui é fabricado pela Samsung, a DRAM, e aqui é fabricado pela Hynix. Então nós temos duas fabricantes de DRAM diferentes combinadas nessas duas memórias aqui. E nós experimentamos também colocar mais um módulo desses para finalizar. Então aqui nós tínhamos 12 GB, com mais isso aqui, a gente passa a ter um total de 16 GB, mas com uma memória de 8, mais uma de 4, mais uma de 4, nessa bagunça que a gente está formando aqui. Também experimentamos fazer o caos, que foi combinar o máximo de memórias excêntricas em 4 slots que era possível. Então nós colocamos juntos a memória da G-Skill, nós colocamos a memória da HyperX, nós colocamos essas memórias aqui da Team Group, este modelinho Extreme é um dos modelos mais poderosos que a gente já testou. Nós estamos falando aqui de uma memória que opera a 4000 MHz, então frequências altíssimas nesse kitzinho aqui, com uma memória de 8 GB. E por fim, a gente não liga, vamos descobrir o que acontece. Colocamos mais este módulo aqui. Essa aqui é uma memória Pichau Team Group, nós temos ela operando a 2666 MHz, é uma memória CL18, e isso aqui é uma maçaroca. Estes caras aqui, nós temos frequências de 2400, 266, 3000 e 3200 e 4000 MHz. Nós temos CL14, CL18 nos timings, nós temos metade desse kit aqui é baseado em DRAM da Samsung, outra metade é baseado em memórias da Hynix. Então nós temos... Essa combinação é horrorosa, ela é o caos, fica até colorido, parece que a gente está nesse pacote de bolacha sortida. A gente misturou tudo isso e vamos testar o que acontece. Então, primeiro passando pela parte da teoria. Todas as memórias
placas-mãe, tudo que usa tecnologia DDR, nesse caso a gente testou em tecnologias DDR4, elas obedecem a um consórcio chamado GDEC. Assim como nós temos o consórcio do USB, do HDMI, são um conjunto de empresas que trabalham em conjunto para desenvolver uma nova tecnologia. Então, não é cada fabricante tirando da sua cabeça como vai ser o padrão, até porque senão quando você ligasse as coisas não iam funcionar uma com as outras. Isso quer dizer que quando você começa a misturar memórias um pouquinho diferentes umas das outras, isso não impede o sistema muitas vezes de funcionar, porque eles obedecem a protocolos comuns. Então, essas combinações todas ligaram, inclusive a que a gente misturou tudo, ela ligou, deu boot e a gente conseguiu rodar testes. Então, a primeira pergunta é, vai ligar o meu computador? Se você está operando na mesma tecnologia, você fez tudo certinho, né? Não tentou pôr módulo DDR3 em slot DDR4, algo do tipo assim, seu sistema vai ligar e você vai ter mais memória. Isso vai funcionar e você vai conseguir usar essas memórias. As coisas começam a ficar diferentes quando o assunto é performance. Então a primeira coisa que vocês têm que ficar de olho, e é uma tecnologia que se fala pouco, é que as memórias têm algo que a gente chama de rank, que é como ela se comunica. Isso precisaria de um vídeo só para falar sobre ele, é mais aprofundado, mas resumindo, é a forma da comunicação. Você ali tem canais de 64 bits se comunicando entre o processador e as memórias, e tem memórias que têm formas diferentes de fazer essa comunicação. Quando você mistura memórias que, por exemplo, são de rank 1 com uma memória de rank 2, ou uma de 4, temos a rank 8, você começa a misturar memórias que operam de forma diferente, você começa a tirar a eficiência do sistema na comunicação, porque ele não tem a mesma sincronia, essas memórias. Resultados são perdas de performance, você tem questões aí de consumo maior de energia. Então essa é a primeira coisa que você tem que ficar de olho. E é uma coisa que não tem, a gente procura nos sites oficiais de todas as memórias que a gente usou nesses testes, você não acha essa configuração. Elas não costumam estar na lista de especificações. O que não preocupou muito a gente, parece que não é muito usual, pelo menos nas memórias mais recentes. Todos os nossos kits aqui são rank 1, então aparentemente você vai ter que procurar um pouco, pelo menos falando em DDR4, e os modelos que passam aqui pela Adrenaline, não está tão variado assim o ecossistema. Então, as chances são boas de que você vai misturar memórias operando em rank semelhante. Agora vamos para as questões das frequências. Em primeiro lugar, nós tivemos então momentos em que a gente misturou memórias de 3.200 com 2.400, de 4.000 com 2.400, etc. e tal. Nos nossos testes, nós tivemos um resultado bem interessante misturando a memória da HyperX, que na caixa está lá, que é ela, o XMP dela é para 2.400 MHz, e a memória G.Skill, que tem o XMP dela para 3.200 MHz. Nós conseguimos até fazer a configuração até 3.000 MHz, combinando esses dois caras, e dar boot no sistema. Então a gente conseguiu fazer essas duas memórias, uma de 3.200 e uma de 2.400, operar a 3.000 MHz e foi estável. Só que tem um detalhe importante. Esses módulos da HyperX sozinhos costumam subir bem a frequência. Então nós temos este cara aqui, sobe até 3.000 MHz sem precisar estar combinado com uma memória mais rápida. Então o que vai acontecer quando você misturar memórias assimétricas na questão de frequências e timings você vai acabar sendo limitado pela sua memória pior. Então essa memória vai até 3.000, ela não aguenta, não roda estável a 3.200 ou os timings que a memória da G.Skill mantém. Então o seu sistema vai ser puxado para baixo pela sua pior memória que conseguir, onde ela conseguir estabilizar. Então a gente conseguiu subir a combinação até 3.000 MHz, mas o motivo é porque esses módulos aqui, a linha Fury da HyperX, conseguiu segurar legal um overclock. Conseguiu subir essas frequências até frequências mais altas e conseguiu rodar estável. Então, fique de olho, esteja ciente que a sua combinação assimétrica vai ser puxada pelo pior módulo de memória que você estiver usando, a frequência mais baixa. Você pode ir testando, tentando times mais baixos e frequências até você ter estabilidade. Outra combinação importante é que nós também colocamos as memórias naquele formato desse jeito aqui, com duas de 4 e uma de 8, e a gente passou a ter, quando tinha esses dois, tinha 12 GB, quando colocou a galera toda junto, teve 16 GB, então quando você tem valores assim confusos, você consegue somar as memórias, só tem que cuidar da forma como você configura, se você vai conseguir, ou por exemplo, dual channel, esse tipo de coisa, você tem que cuidar como você vai fazer a combinação. E dentro do possível, se você estiver fazendo caos, fazer uma coisa simétrica dentro dos canais. Então, por exemplo, faz de conta que essa combinação seria esses 4 módulos aqui. Você tenta fazer no primeiro canal esses dois módulos, né, um da G.Skill e um da HyperX nesse caso, e no outro canal, de novo, essa mesma combinação, para você tentar pelo menos fazer o seu dual channel simétrico dentro do possível, se você tiver uma variedade muito maluca de memórias, como seria este caso aqui. Então você coloca
um canal com isso e outro canal com isso, normalmente é alternado. Dá uma olhada, cada fabricante posiciona os slots de um jeito, é bom você dar uma olhada no manual da fabricante da sua placa-mãe para descobrir qual é a combinação para você fazer certinho essa ordem. Bom, e o que a gente teve de resultados partindo para os nossos benchmarks? Nós fizemos uma mistura de testes sintéticos para performance de processador, afinal de contas a gente queria ver o nível de desempenho que a gente ia conseguir com essas memórias, e também testamos outras situações como games. As demandas são diferentes desses softwares. E nos primeiros resultados o que nós tivemos, principalmente falando nos testes sintéticos, foi ali medindo latências, tempo de escrita, de leitura. Nós tivemos uma degradação bastante proporcional. À medida que a gente ia piorando a nossa combinação de memórias, quanto mais a gente embaralhava as coisas, pior ia ficando. As latências iam aumentando, as velocidades de escrita, leitura iam ficando piores. Então, quanto mais bagunça a gente fazia com os nossos módulos de memória, pior ficava a capacidade do processador de se comunicar com as memórias, mais lento era esse processo. Então, fica evidente que você tem que estar ciente que misturar memórias vai piorando a performance do sistema. Então, primeiro, os melhores resultados são sempre da nossa combinação simétrica dos módulos da G-Skill, e quanto mais memória estava envolvida na coisa, pior eram os nossos resultados. Agora, quando a gente vai para os testes mais práticos, ver o desempenho em games e aplicações profissionais, nós temos um seguinte cenário. Em alguns testes, não fez lá muita diferença. Então, em situações em que o limitador da performance do sistema não era a velocidade da comunicação com as memórias, é uma coisa que, por exemplo, aconteceu no Blender, não aconteceu muita diferença no tempo de render. O Blender é muito vinculado ao poder de processamento do seu CPU e memórias com latências mais baixas ou frequências mais altas não costumam influenciar nesse resultado. Então, se você tem uma máquina que está focada em renderização, as memórias mais rápidas não vão trazer um impacto tão grande assim, e as variações de latência e tempos de escrita que a gente encontrou não foram suficientes para mudar a performance de forma perceptível. Isso também se refletiu um pouco nos games. Então, nós temos games que têm variação de performance, mas quando a gente olha em linhas gerais, eles entregaram uma taxa de quadros bem parecida. A variação não é grande o bastante para você se preocupar, porque as memórias são assimétricas, elas não vão destruir a performance do seu sistema. Em algumas outras aplicações que têm aí uma influência maior das latências, a gente percebe diferenças e, de novo, a combinação simétrica é a mais eficiente e a memória, a capacidade, vai degradando à medida que a gente mistura mais as coisas. Agora, tem um aspecto que é muito importante e ele não aparece nas barras de performance, exceto no teste do Premiere, que fica evidente que o nosso sistema, com todas as memórias misturadas, crashou. Ele simplesmente não conseguiu rodar. Cada vez que a gente colocava o render em ação, a nossa maçaroca de 4 memórias diferentes fazia o sistema crashar o software, fechava, simplesmente Premiere desistia da vida e a gente voltava para o desktop. E aí que vem um ponto muito importante. Principalmente se você fuça muito em frequências, em timings, é uma coisa difícil de estabilizar se você começa a pôr timings muito baixos e frequências muito altas. E quando você começa a misturar memórias diferentes, as coisas começam a ficar cada vez mais instáveis. Então, pela estabilidade do sistema, você tem que dar preferência por memórias simétricas. Quando a gente misturou memórias, era proporcional. Quanto mais confusa era a nossa mistura, mais era complicado o funcionamento do sistema, até a hora que a gente conseguiu, orgulhosamente, fazer crashar o software por causa de 4 memórias diferentes tentando renderizar um vídeo no Premiere. Simplesmente deu ruim. Não deu certo, não funcionou. Agora, combinações menos malucas, como 2 memórias de tipo diferente, ou 3 memórias ali, as coisas funcionaram, o teste conseguiu ser executado, apesar de você ver pequenas variações na performance por conta disso. Bom, e as nossas conclusões então? É importante destacar que a gente tem um sistema com características bem específicas. Como a gente testou no 3800X, ele é um processador com um cache bastante grande, então ele se vira um pouco melhor quando as memórias vão perdendo desempenho. A gente percebeu que influenciou em alguns resultados, mas graças à arquitetura 3000 da linha Ryzen, ele consegue lidar com memórias não muito boas de latência. Agora, se você tem um sistema que depende de frequências e latências, então, por exemplo, você está num notebook que usa gráficos integrados, essa é uma situação que as memórias vão impactar muito mais no desempenho do seu sistema. E aí você também tem que ter um cuidado redobrado. Se você está numa APU Ryzen, ou se você está, por exemplo, num notebook Intel Graphics HD, as memórias assimétricas vão acabar impactando mais na capacidade dos seus gráficos integrados de rodar os testes. Mas a verdade é que nas nossas experiências aqui no Adrenaline, a gente sabe que dos piores cenários disponíveis, o pior é realmente não ter RAM bastante. Então, se você está num sistema de 4 GB, às vezes as coisas começam simplesmente a fechar na sua frente, você tem softwares crashando por falta de memória, às vezes você põe renderizar alguma coisa, a aplicação simplesmente fecha na sua frente sem nenhuma explicação, ou para de responder e fica com aquela tela esbranquiçada do Windows. Então,
partindo do cenário ideal para o menos pior, nós começamos primeiro. O mundo ideal é você pegar a sua memória, vendê-la ou dar uma outra destinação para ela e comprar um módulo novo com 2 memórias iguais. Esse é o cenário ideal, você deve dar preferência para isso. Se não é possível, não sei, às vezes a sua memória é soldada na placa-mãe em alguns notebooks, você simplesmente não pode fazer essa transação, então compra a memória o mais parecido que você conseguir. Tenta encontrar uma memória com frequências mais parecidas, obviamente tensão de operação tem que ser a mesma, você tem que procurar DDR. Obviamente tem que ser DDR3 ou 4, o mesmo protocolo, mas tenta encontrar uma memória mais próxima da configuração da sua memória anterior, porque não adianta você ter uma memória de 2400, como essa aqui da HyperX, você vai lá e compra uma memória de 4000 MHz e junta. Você vai estar preso pela velocidade da sua pior memória. Não sendo possível encontrar memórias muito parecidas, seu sistema vai parecer uma salada de frutas, ainda é melhor do que você não ter RAM bastante para rodar essas aplicações. Então nós sabemos que faltar memória RAM simplesmente destrói o funcionamento de games, que começam a ter muito stuttering, muitos daqueles travamentos por falta de RAM. A gente sabe que aplicações vão simplesmente fechar na sua frente, vai começar a aparecer mensagem que não tem memória bastante. Então, no pior cenário possível, faz a combinação de 2 memórias diferentes para você ter mais memória RAM, porque a gente sabe que o pior cenário de todos é realmente não ter memória suficiente. Esteja ciente que você pode ter mais risco de instabilidade do sistema, mas vai funcionar e as aplicações não vão fechar na sua frente e não vai ficar dando mensagem de erro. Pelo menos a gente espera que não. Não exagerem, não misturem 4 diferentes como a gente fez aqui. Bom, galera, esses foram os nossos testes. Vocês conseguem conferir bem detalhadinho os hardwares utilizados, cada um dos testes no link que está na descrição desse vídeo. Então, clica nele que vocês conseguem ver cada um dos gráficos de benchmark descrito de forma mais completinha e todas as informações que a gente juntou para fazer esse vídeo. E nós nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!